Então vamos dar continuidade ao estudo do livro No Mundo Maior, de Francisco Cândido Xavier, o médium e o espírito André Luiz. Nós estamos começando hoje o capítulo 18, Velha Afeição. Só recapitulando, nós estamos com o Caldeirado e com o André Luiz na região de sofrimento em torno do planeta, tá? Uma certa região próxima às cavernas. André Luiz não foi permitido que ele adentrasse as cavernas, regiões de muito sofrimento, espíritos de muita necessidade, mas ele pôde ficar nas imediações das cavernas junto com o Caldeirado, observando os vários casos que lá estão estacionados, né? Espíritos sofredores que cultivaram sentimentos perversos, que cultivaram o apego excessivo às posses materiais, aos prazeres, até a atitude criminosa. Então, ali estacionam esse tipo de espírito, né? Que se caracterizou pela fuga às leis divinas. Por isso estão ali em processo de alienação, como se fosse um grande, um enorme hospital psiquiátrico. E ali legiões e legiões de seres alienados se encontram em estado de purgação, vamos dizer assim, em estado transitório de alienação, tá? Boa noite, Indiana. Então vamos lá. Não havíamos atravessado grande distância quando curiosa assembleia de velhinhos se postou ao nosso lado. Né? Curiosa assembleia de velhinhos se postou, porque eram vários grupos que passavam, né, para lá, para cá, voando baixo ou rastejando. Eram grupos de espíritos afinizados entre si, conforme o tipo de dificuldade que eles traziam, né, conforme o tipo de necessidade. Então passou essa assembleia de velhinhos, né, que se postou ao lado deles. Mostravam todos carantonhas de aspecto lamentável. Um rosto, uma face, né, de aspecto lamentável. Né? A gente sabe que o nosso rosto ele acaba expressando o tormento ou a alegria, o sofrimento ou a felicidade que nosso espírito vivencia, né? Os olhos, né? Jesus já tinha dito a respeito dos olhos, né? Que é o espelho da alma, né? Então, a gente acaba expressando na face, né? O que nos caracteriza por dentro, né? Então, mostravam todos carantonhas de aspecto lamentável, esfarrapados, esqueléticos, traziam as mãos cheias de substância lodosa, que levavam de quando em quando ao peito, ansiosos, aflitos. Boa noite, Tânia, seja bem-vindo. Ao menor toque do vento, atacavam-se aos fragmentos de lama, colocando-os de encontro ao coração, demonstrando infinito receio de perdê-los. Estão entendendo, pessoal? Ele estava ali manuseando lama, esses velhinhos, né? Manuseando lama, e com muito medo, traziam para perto do coração, com muito medo de perder essa lama que eles estavam manuseando, né? Entreolhavam-se apavorados, como se temessem desastre próximo. Cochichavam entre si, maliciosos e desconfiados. Às vezes faziam menção de correr, mas retinham-se no mesmo lugar, entre o medo e a suspeita. Né? Então, nós temos que lembrar que nós estamos numa região onde alienados mentais se encontram. Vários tipos de alienados mentais. Então, nós estamos nos deparando aqui com um grupo específico de alienados mentais. Tá? Estão ali manuseando barro, lama, né? E desconfiados, cochichavam entre eles mesmos, tal, né? Um deles observou em voz rouquenha:
Precisamos de alguma saída, não podemos com delongas. E nossos negócios, nossas casas, incalculável a riqueza que descobrimos. Né? Então, um deles estava falando lá, né, meio aflito, né? Olha, nós descobrimos uma riqueza. Nós não podemos demorar, né? Nós temos que achar alguma saída, né? Ele estava dizendo, né? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Ana Cláudia. Um abraço, sejam bem-vindos. E indicava com ufania os punhados de lodo a escorregar-lhes das mãos aduncas. Né? Quer dizer, pegava aquele lodo assim, mostrava, né? Olha aqui, né? A riqueza que a gente achou, né? Mas, prosseguia pensativo, todo este ouro que temos conosco permanece à mercê de ladrões nesta miserável charneca. Imprescindível é ganharmos o caminho de volta, isto aqui assombraria qualquer. Né? Quer dizer, estavam percebendo ali o lugar ruim que eles estavam, mas não estavam percebendo com a lucidez necessária. Estão em estado de alienação, né? Eles não estão percebendo com a lucidez necessária. Eles acham que eles estão encontrando uma riqueza, que aquele lodo que eles estão segurando é uma riqueza. Eles acham que eles estão segurando ouro, moedas, alguma coisa assim, né? Eles estão com medo de roubarem naquela região onde está cheio de gente ali necessitada, eles estão com medo de alguém roubar o ouro deles, né? Não precisa nem dizer qual terá sido o maior objeto de atenção deles durante a existência carnal, né? Não precisa muito para a gente entender o nível de apego que eles devem ter desenvolvido ao longo da existência carnal. No caso aqui, o apego ao dinheiro, né? Escutando a singular personagem, dirigi interrogativo olhar a Caldenado, que me esclareceu atencioso. São usurários desencarnados há muitos anos. Desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram ineptos ao equilíbrio na zona mental do trabalho digno, por incapazes de acessar ao santuário interno das aspirações superiores. Né? Tete Vilela, boa noite, seja bem-vindo. Então, vocês estão entendendo? Eles se centralizaram, lembra lá dos 3 andares, né? Lembra dos 3 andares, o primeiro andar ali o inconsciente, o segundo o consciente, o terceiro o superconsciente, né? O primeiro os instintos, o segundo as situações transitórias do ego, né? Poder, beleza, riqueza. E o terceiro, as possibilidades da união divina, né? Os ideais superiores, tudo que existe de mais nobre no ser humano, né? Então, eles centralizaram nos apegos egóicos, nas posses transitórias, né? E se transformaram incapacitados, né? Se constituíram pessoas incapacitadas para o acesso ao terceiro nível dos ideais superiores. Ficaram aprisionados na região egóica e com tendência a cair para os instintos, né? Porque quem se centraliza no segundo andar ali do ego, fazendo com que o ego domine, o ego na verdade passa a servir aos instintos, né? A riqueza, o poder para o prazer instintivo, né? Acaba virando isso. Tá? Escutando. Ah, tá, espera que já foi. Fica escravizado, né, Maria? A gente fica escravo àquilo que a gente julga possuir, né? E quanto mais você acha que você possui tal coisa, mais escravo você está dela. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, né? Uma posição, uma situação que você vive, né? Tá? Então, continuando aqui. Na crosta da terra não enxergavam meios de se ampararem com a ambição moderada e nobre.
nem reparavam nos métodos de que usaram para atingir os fins egoísticos. Menosprezavam direitos alheios e escarneciam das aflições dos outros. Então olha como é que eles se caracterizaram. Não era apenas a ambição, era um modo como a ambição se expressava, né? Inclusive, não é um problema de nós sermos ambiciosos, nós queremos. Até a Joana de Ângeles fala sobre isso num dos livros dela, se eu não me engano, acho que o próprio Ser Consciente, ou Amor Imbatível Amor, não me lembro. Se o problema não está em nós queremos as coisas, nós almejarmos, né? Queremos conquistar, não é isso. Mas o principal problema, o problema mais grave, é como nós estruturamos as nossas ambições. Quais métodos nós utilizamos, né? E aí ele está dizendo aqui, né? Não enxergavam meios de se ampararem com a ambição moderada e nobre. Quer dizer, é importante a gente sim moderar a ambição, né? Quando começamos a ficar muito ambiciosos, opa, peraí, tá? Alguma coisa está errada, né? Quando começamos a fazer, né, de certas conquistas, o objetivo central da nossa vida, mais importante do que a nossa evolução, mais importante do que a gente se harmonizar, aí é sinal que nós estamos no caminho errado, né? E também os métodos de que usaram para atingir os fins egoísticos. Menosprezavam direitos alheios, escarneciam das aflições dos outros, armavam verdadeiras ciladas à companhia dos incautos, no propósito de sugar-lhes as economias, locupletando-se à custa da ingenuidade e da cega confiança. Tá vendo? Então, eles armavam situações, é como hoje, até hoje, né? Nos negócios aí, às vezes as pessoas armam situações para enganar mesmo os incautos. Seja aqui na vida de relação, na internet, onde for. Né? Tem pessoas que partem mesmo da má fé, né? Se sentem muito espertas e diante da ingenuidade, né? Da falta de prudência, às vezes, das pessoas, a pessoa acaba abusando, aproveitando mesmo, né? Os empréstimos, né, Diana? Muitos desses que na Terra, esses velhinhos aí, que está falando aqui esse grupo que eles toparam aqui, muitos deles deviam ser agiotas, né? Que cobravam juros exorbitantes, depois pressionavam pessoas, né? E muitos desses que na Terra ainda ficam às voltas com esse tipo de atitude vão parar mesmo nessa região, né? Maria, a gente não consegue se elevar rebaixando o outro. Né? Às vezes as pessoas tentam fazer isso, mas não é uma elevação real, né? É uma elevação superficial que acaba não se sustentando, né? Tantos sofrimentos difundiram com as suas irrefletidas ações que a matéria mental das vítimas, em maléficas emissões de vingança e de maldição, lhes impôs etérea couraça ao campo das ideias. Olha só que interessante, pessoal. Eles criaram tantos sofrimentos em tantas pessoas, com as ações desmedidas deles, né, irrefletidas, que as pessoas que foram prejudicadas enviavam matéria mental maléfica. O tempo todo nós estamos expressando matéria mental. Nós estamos produzindo, arrojando de nós a matéria mental. Tá? O tempo todo. Nós estamos pensando e nós estamos lançando matéria mental. Essa matéria mental pode ser uma matéria sublimada, se os pensamentos forem bons, e pode ser uma matéria deletéria. Uma matéria obscura, pesada, viscosa, né? Maléfica se forem pensamentos negativos. Né? Essas vítimas desses usurários, elas arremessavam matéria mental deletéria, de ódio, de ressentimento, de rancor, né? E o que acontecia? Essa matéria mental se acumulando sob a mente desses
que estavam ali na frente deles, desses velhinhos, e impôs a eles uma couraça etérea ao campo das ideias, como se aprisionasse, encouraçasse o campo mental deles. Por isso que eles estavam ali num processo de alienação, porque estavam de mente fixada, aprisionada neles mesmos, por causa dessas energias e pela atitude deles, né, na verdade, né? Assim atordoadas, fixam-se estas nos delitos do pretérito, transformando-os em autênticos fantasmas da avareza. Atormentada pelas miragens de ouro neste deserto de padecimentos. Não podemos predizer quando despertem, dada a situação em que se encontram. Né? Vocês entenderam? Então eles estão ali atordoados de mente fixada, né? Mente fixada, até a gente falou sobre essas fixações mentais, elas são muito prejudiciais, né? Acaba cristalizando o nosso pensamento em determinado objetivo ilusório, né? E acaba tirando a flexibilidade da nossa mente. Acaba só enxergando o que a gente quer enxergar. E não é nem uma visão real, uma visão ilusória mesmo. Como eles estavam enxergando o ouro, né, Diana? Onde era lama. Olha que nível chega de alucinação, né? Eles estavam enxergando o ouro onde só havia lama. Estavam manuseando lama, achando que era ouro. Ora, uma criança não pega uma vassoura e acha que é um cavalo? Na fantasia da criança, na ingenuidade da criança, não dá asas à imaginação, até porque não tem um consciente muito desenvolvido ainda. Ela vive muito na fantasia, a criança vive muito na fantasia, né? Então ela se permite essa fantasia, ela vai saindo da fantasia à medida que vai estruturando ali o senso de realidade. Esses seres que aqui estão vivendo essa fantasia de novo. É como se tivesse regredido, né? É como se tivesse regredido a fase infantil de novo. Estão ali manuseando ouro, manuseando lama, achando que é ouro, né? Ok, uma alucinação coletiva, né, Diana? É isso mesmo, tá? A Maria, não devemos despertar esses sentimentos em ninguém, por isso Jesus dizia angariar amigos, né? É isso aí, né, pessoal? Tudo é preciso que haja equilíbrio, né? Aqui o dinheiro não é problema, o ouro não é problema, ter bens não é problema, né? A Joana de Ângeles, até naquele livro, O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, né? Fala a respeito dos bens, que se constitui até um dever. Buscar os bens materiais, ela fala que é até um dever, que a família precisa disso. A família precisa de segurança, de uma relativa segurança, né? Em que os bens entram como coisas legítimas, né? Mas o problema é o exagero dessa busca, né? Isso que é o que a gente está vendo aqui. É sempre bom, eu gosto sempre de jogar esses dois lados assim, porque a gente já foi muito para extremos, tanto para um lado quanto para o outro. Na verdade, a sociedade tem vivido muito nos extremos. Ora a gente amaldiçoa o dinheiro né? E vive todo de mal com o dinheiro, ora a gente abraça o dinheiro e não larga mais, né? Então é preciso a gente começar a entender que o problema não é o dinheiro, né? O problema são os sentimentos que nós expressamos, né? É, tem até aquele livrinho do Chico Xavier, do Emmanuel, né? Aquele livrinho que chama Dinheiro. Tem um livrinho, já viu aquele livrinho do Chico Xavier que chama Dinheiro? Então ele aborda de uma forma muito interessante os vários aspectos do dinheiro, né? E sempre os espíritos falando, olha, o problema não é ter dinheiro, o problema é não ter caridade, é não ter amor ao próximo, né? Então, quer ver? Deixa eu pegar rapidinho aqui para vocês, só para vocês verem aqui, uma liçãozinha rapidinho.
Quer ver que legal? Só para a gente ter uma noção do tipo de, né? Tipo de informação que nos passa. Já que a gente está falando de usurários e tal, né? Olha só. Primeira lição aqui, ó, dinheiro. Capítulo 1 aqui, dinheiro. Né? O dinheiro não compra o céu, mas pode gerar a simpatia na terra quando utilizado nas tarefas do bem. O dinheiro não paga a boa vontade, entretanto, semeia o benefício e o contentamento de viver se nossa alma permanece voltada para a divina inspiração. O dinheiro não tem valor para o câmbio depois da morte. Contudo, é sustentáculo do progresso geral se nosso espírito está centralizado nos objetivos de elevação. O dinheiro não é fator absoluto de alegria ou de felicidade, mas pode ser o remédio ao doente, a gota de leite à criancinha desamparada, o teto ao velhinho relegado ao frio da noite, o socorro silencioso ao peregrino sem lar. O dinheiro não é gerador de luz, entretanto, pode estender a fonte de ideias de consolação e de amor em que muitas almas sequiosas de paz se dessedentam. O dinheiro não é a base da harmonia, mas em muitas ocasiões consegue devolver a tranquilidade a corações paternos desalentados e a ninhos domésticos infelizes, toda vez que os nossos sentimentos se inclinam para a verdadeira solidariedade. Não permitas que o dinheiro te tome o coração, usando-te a vida, qual despótico senhor, e sim conduzamo-lo através da utilidade, do entendimento e da cooperação sob os imperativos da lei de fraternidade que nos reúne. Não nos esqueçamos de que Jesus abençoou o vintém da viúva, o óbolo da viúva, no tesouro público do templo. E empregando o dinheiro para o bem, convertamo-lo em colaborador do céu em todas as situações e dificuldades da terra. Né? Tá vendo que legal, né? Então é isso aí, né, pessoal? O problema nunca foi, não é, nunca foi dinheiro, né? Ele pode ser a solução, se nós tivermos o equilíbrio necessário, né, para utilizarmos de forma providencial, não é? Então é isso aí. Continuando, né? Lamentei-os sinceramente ao que Caldeirado obtemperou, né? O André Luiz lamentou a situação dos velhinhos, né? Aí o Caldeirado falou: enlouqueceram na paixão de possuir, acabando a sinistra aventura escravos de monstros mentais de formação indefinível. Olha aqui que interessante, né? Quer dizer, eles enlouqueceram na paixão de possuir e acabaram escravos dos monstros que eles próprios criaram. Né? Tem aquela música que fala: viveremos entre monstros da nossa própria criação. Né? Tá, isso aqui. Ó. A gente cria esses monstros e depois a gente fica escravo dos monstros que a gente criou. Na nossa mente, né, pessoal? Nós temos um potencial divino no nosso pensamento. Mas nós temos que aprender a manusear, a utilizar o nosso pensamento. Oi, Rosana, um beijo. Nós temos que aprender a utilizar o potencial da criatividade, da memória, não é? Nós temos que usar para produzir pensamentos equilibrados, pensamentos positivos, pensamentos de amor, de luz, né? E não nos escravizarmos nos monstros da nossa própria criação, né? Ok? Dispunha-me a redarguir quando um dos anciães alçou a voz no estranho concerto, exclamando: amigos, não seremos vítimas de um pesadelo? Né? Um deles ali começou a pensar: será que nós não estamos sendo vítimas de um pesadelo? Né? Interessante, né? Às vezes chego a supor que estamos equivocados. Você vê que um deles ali começou será que, né, será que a gente não está sendo vítima de um pesadelo? Ele percebeu que alguma coisa estava estranha, né?
Há quanto tempo deambulamos fora do lar? Onde estamos? Não teríamos enlouquecido? É a mente despertando, né, Diana? Você vê que coisa, né? A mente, eles estavam ali já há muito tempo. Então, justamente permanecem ali nesse processo de sofrimento, purgação. Mas veja que como nós trazemos a semente divina dentro de nós, pessoal, o tempo resolve tudo. Porque nós somos fadados à felicidade. Todos nós evoluiremos. Não tem jeito de dar errado a criação. Então tem alguma coisa dentro de nós que por mais que nós distorçamos, por mais que nós enlouqueçamos, parece que a nossa mente ela vai caminhando de novo para o equilíbrio. Pode demorar décadas, pode demorar séculos, mas a nossa mente ela vai se reorganizando de novo. Por quê? Porque é estruturada em cima da mente divina, em cima da substância divina. Não tem jeito de ficar assim para sempre. Vocês entendem, pessoal? Por isso que dá para entender esse processo de purgação. É porque a mente ela é autolimpante, vamos dizer assim, né? A nossa mente é tão perfeita, os mecanismos que Deus colocou dentro de são tão perfeitos que é que nem que fogão autolimpante, não tem fogão autolimpante, tem esses negócios autolimpantes aí. Nós também vamos purgando, nós vamos pondo para fora um monte de coisa que não presta, a nossa mente vai se reorganizando, né? É lógico que esse é um processo que precisa da ajuda dos bons espíritos, precisa do tempo, precisa da boa vontade do interessado também, né? Mas ela vai se auto-reorganizando devagarzinho. Lentamente ela vai se auto-reorganizando, né? Porque senão eu ficaria lá fazendo o quê lá? Só sofrendo, né? Então não é, é um processo de reorganização interior, cujo sofrimento funciona também como estímulo para esse processo de sensibilização, de sair desse ensimesmamento, desse enquistamento em si próprio, tá? Então, né, esse velhinho, um deles estava perguntando se eles não teriam enlouquecido, né? Faz muito tempo que eles estavam longe do lar e tal. Oh, aquela voz, escutando-a, pavorosa dúvida se apoderou de mim. André Luiz falando. Quem estaria louco? Interrogava agora a mim mesmo. Aquele velho ou eu? Né? O André Luiz, ele escutou aquela voz e falou assim, ai meu Deus do céu. Quem é que está louco? Será que aquele velhinho, será que sou eu? Por quê? Fixei-lhe os traços. Olhou para os traços do velhinho. Oh, seria possível? Aquele espírito desventurado recordava meu avô paterno, Cláudio. Afeiçoara-se a mim desde os meus mais tenros anos. De trato glacial com os outros, quer dizer, era muito frio com os outros, né? Afagava-me bastas vezes, acariciando-me a cabeleira infantil com suas mãos, que os anos haviam engelhado. Né? Começou a lembrar do avô dele. A voz, aquela voz que falava, parecia a voz do avô dele. Ele começou a lembrar, né? Do carinho que o avô tinha com ele, né? Seus olhos fulguravam quando pousados nos meus, e minha mãe sempre afirmava que só em minha companhia ele se acalmava nas crises nervosas que lhe precederam o fim. Está vendo a ligação dos dois? Né? O avô devia adorar o André Luiz, né? Somente na companhia dele ele se acalmava. Né? Não me lembrava da história dele, com particularidades especiais. Entretanto, não ignorava que fizera considerável fortuna em ágios escandalosos, né? Dinheiros aí por fora, para facilitar as coisas, aquela coisa toda. Né? Curtindo espinhosa velhice pelo excessivo apego ao dinheiro. Né? Então, o que ele lembrava do avô, que o avô tinha sido muito rico mesmo, e que acabou torturado pelo próprio dinheiro. Né? Conturbara-se nos últimos tempos do corpo,
e via delatores e ladrões em toda parte. Aflito, meu pai transferira-o para a nossa residência, onde minha mãe o auxiliou a vencer os derradeiros padecimentos. Né? Você vê que no final da vida ele já estava enlouquecendo, né? Já estava paranoico, vendo em todos delatores, ladrões por toda parte, né? Então não foi só no plano espiritual, ele já começou o processo de... Porque é assim, né? A gente começa o processo de alienação aqui, a morte só acaba, só termina esse processo aí, né? Vocês estão entendendo, pessoal? Tá ficando claro? Alô, tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir bem? Tá, né? Ok, então tá jóia. Vamos lá. Num átimo veio-me à memória seu decesso. Trouxeram-me do colégio onde fazia o curso secundário para oscular-lhe as mãos frias pela última vez, quando ele faleceu, né? Nunca me esqueci de sua impressionante máscara cadavérica. É duro, né? O pessoal faz a criança ver, às vezes até beijar, como no caso aqui, beijar o falecido e tal. Isso não deveria ser feito, né? Porque às vezes a imagem que fica para a criança, primeiro que é uma coisa assim, assustadora às vezes, né? Pessoa que faleceu, você tem que se aproximar, beijar a pessoa que faleceu, né? Quando é um adulto ainda vai lá, né? Quando faz isso espontaneamente. Agora uma criança, tem gente que força que a criança veja, que a criança toque, né? Isso é uma coisa que não é bom, né? E às vezes aquela imagem fica na cabeça impressionando a mente infantil, né? Por muito tempo. E nunca me esqueci, diz o André Luiz, de sua impressionante máscara cadavérica. As mãos recurvadas sobre o peito pareciam guardar ansiosamente algum tesouro oculto. E nos olhos vítreos, que mãos piedosas não conseguiram cerrar, não conseguiram fechar os olhos dele, vagueava o pavor do ignoto, como se acometessem trágicas visões no além, para onde for arrebatado a contragosto. Estão vendo, pessoal? Você vê que a situação ali foi meio dramática, né? No final da vida dele, ele estava com os olhos arregalados, como se estivesse apavorado diante da morte, né? No curso do tempo, vim a saber que meu avô deixara valioso patrimônio financeiro que nós, seus parentes, dissipávamos em nababescas fantasias. Depois ele percebeu, né, ficou sabendo que o que eles usufruíram, até dissiparam, conforme ele fala aqui, né, em muitas fantasias, né, a família toda, né. Tornando ao pretérito, reconheci que vigoroso laço me unia àquele desgraçado que ainda sofria o pesadelo do ouro terrestre, carregando placas de lodo que premia enternecidamente ao coração. Né? Então ele percebeu que o velhinho era o avô dele mesmo, né? Ele começou a lembrar, ele foi cada vez se sentindo mais certo disso, né? A Diana, é o pavor que eles sentem, o medo de tirar a lama deles, né? Então aqui, né? Estão agarrados à lama aqui achando que é ouro, né? Enquanto as reminiscências me enchiam aquele instante, gritava-lhe um companheiro infeliz. Pesadelo? Nunca, nunca! Ó, Cláudio, não te sensibilizes tanto. E pronunciou o nome do avô dele, né? Era o que faltava, né? Ah, seu nome fora pronunciado, a confirmação estarrecera-me. Quis gritar, mas não pude. Compreendendo quanto ocorria em meu íntimo, o prestativo caldeirado amparou-me assegurando. André, já sei de tudo. Entendo agora a significação de tua vinda a estas paragens. Irmã Cipriana tinha razão. Não temos tempo a perder. O velho revela-se receptivo. Começou a entender que provavelmente estará em erro, que talvez respire a atmosfera de pesadelo cruel. Ajudemo-lo. Urge auxiliar-lhe a visão para que nos enxergue.
Pessoal, provavelmente aqui, certamente a Cipriana já estava sabendo, Caldeirado já estava sabendo, todo mundo já estava sabendo aqui, só o André Luiz que não estava sabendo. Provavelmente essa situação toda, né, deles não irem, não entrarem nas cavernas, né, já era porque eles sabiam da localização do velhinho, né? Esses espíritos eles são bastante previdentes, eles planejam a coisa cuidadosamente, né? Só que não ficam criando expectativas, é uma coisa interessante para nós, né? Eles não ficam criando expectativas. Eles podiam ter falado para o André Luiz, não, vamos buscar teu avô lá, aí já o André Luiz já ficaria todo ansioso, não sei o quê. Eles deixam que as coisas ocorram naturalmente, eles vão nos conduzindo para situações, até para que nós, né, tenhamos essas surpresas, achamos que nós estamos fazendo, estamos encontrando algo, é como faz o que a gente faz com criança, né? Deixa o ovo lá para a criança achar, ovo da Páscoa, a criança acha que, né, que ela está encontrando e tal, a gente deixa a pista lá para ela, né? Só que aqui é um ser humano, né, muito ligado ao André Luiz, e que certamente estava planejado essa visita aí, né? Essa visita, eles sabiam pela ligação do André Luiz que ele teria mais facilidade de ajudar o avô, provavelmente, né? A Diana, os velhinhos já estão numa região menos densa, né? Fora das cavernas, isso mesmo, Diana. Já demonstra aí um progresso realizado, né? Ou uma situação que não fora tão grave para estar ali dentro das cavernas, né? Então, é, o Caldeirado falou que eles tinham que se apressar para ajudá-lo porque ele estava receptivo. Será que é coincidência que ele estava receptivo justamente na hora que eles estavam ali indo visitar? Provavelmente que não. Os espíritos já estariam percebendo a receptividade dele fazia algum tempo, né? Estavam planejando já de socorrê-lo, né? Boa noite, caminhando. Um abraço. Aflito, seguiu o dedicado orientador que passou a aplicar recursos fluídicos sobre os olhos embaciados de meu desditoso ascendente. Né? Então, o orientador, o Caldeirado, começou a aplicar recursos fluídicos sobre os olhos do avô dele. Né? A entidade, com o providencial afluxo de força, ganhou provisória lucidez e viu-nos afinal. Tá vendo? Ele ganhou uma provisória lucidez, uma clareza visual, vamos dizer assim, e viu o Caldeirado e o André Luiz ali, né? Oh, gritou perante os colegas aterrados, que luz diferente! E esfregando os olhos, acrescentava dirigindo-se a nós, donde vindes? Sois padres? Né? Certo, aludia às túnicas muito alvas com que nos apresentávamos, né? Então, o Caldeirado e o André Luiz ali vestidos com túnicas muito, muito alvas, né? Brilhantes ali. O velhinho, a hora que ele viu, ele achou que eram dois padres, né? Avancei lesto e indaguei. Meu amigo, sois Cláudio M, três pontinhos aqui, né? Antigo fazendeiro nas vizinhanças de V, três pontinhos, né? O André Luiz não quis dar detalhes aqui, né? Então ele perguntou se era o Cláudio mesmo, então. Sim, conheceis-me? Quem sois? Em atitude de alívio, ajuntou com inflexão comovente. Desde muito estou preso nesta região misteriosa, referta de perigos e de monstros, mas abundante de ouro, de muito ouro. Vossa palavra me reanima. Oh, por piedade, ajudai-me a sair. Quero voltar. Estão vendo, né? Ao mesmo tempo que mistura alguma lucidez, ele ainda mescla essa lucidez com a alucinação, né? Que ele está preso ainda, né? Então, ele percebe o ambiente, percebe monstros ali, percebe situações toda complicada ao redor dele, mas ao mesmo tempo ele acha que está manuseando ouro, né? Está manuseando lodo. E ajoelhado agora, de braços estendidos para mim, repetia: voltar,
rever os meus, sentir-me em casa novamente. Abracei-o compungido e, sem desejar chocá-lo com inoportunas revelações, expliquei-me. Cláudio, sois vítima de lamentável engano. Vossa casa antiga cerrou-se com os olhos físicos que já desapareceram. Encarcerastes o espírito num sonho vão de mentirosas riquezas. A morte vos arrebatou a alma do domicílio carnal. Vai para mais de 40 anos. Essa é uma situação que até nós, numa reunião mediúnica, a gente tomaria cuidado em dizer que a pessoa já morreu, né? O André Luiz aqui achou por bem falar, né? É uma situação sempre delicada. Numa reunião mediúnica, por exemplo, a gente lida com muitas pessoas que não sabem que já morreram. É muito comum, né? Só que a gente tem que sempre avaliar a condição que o espírito tem para receber essa informação. Porque, dependendo da situação do espírito, ele pode mais se alienar ainda, né? Pode mais agravar a alienação. Porque ele pode não estar preparado para esse tipo de informação, né? E às vezes ele vem com problemas físicos mais graves, com sensações de dor, que ele precisa mais do alívio propriamente do que verdades chocantes. Então, nesse caso, muitas vezes a gente mais alivia primeiro e deixa algum tempo para que ele vá tomando consciência no plano espiritual, né? Mas aí depende do caso, né? Aqui no caso o André Luiz achou melhor já falar para ele, falou, olha, o senhor já morreu, faz mais de 40 anos, né? A Diana, olha aí, como o doutrinador sabe se é hora ou não? Então, usando em parte esses raciocínios que eu estava falando, né, Diana? Isso aí é a experiência que a gente vai adquirindo, a sensibilidade, a intuição, né, que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai tratando com cautela, né, Deoclésio? Principalmente quando ele traz muitas dores físicas, você vê que ele está ali num desespero terrível, você vai deixar ele mais desesperado ainda, você vai deixar ele, né? Ele precisa de alívio físico, precisa muitas vezes até dormir, precisa descansar um pouco, né? Pelo menos ver um médico espiritual, ser conduzido para o hospital. Aí, devagarzinho, eles vão tentando conscientizá-lo. O nosso trabalho, a maior parte do nosso trabalho, não é doutrinar, não é evangelizar o espírito. Tem gente que acha que vai fazer a doutrinação, vai evangelizar o espírito. Gente, nós não estamos ali para evangelizar as pessoas. Não, porque Jesus, que ele venceu a morte, não sei. Não, nós não estamos ali para evangelizar os espíritos. Nós estamos ali para encaminhá-los aos espíritos amigos, para socorrê-los, né, Maria? Imagina você num pronto-socorro na Terra evangelizando as pessoas. Chega lá o cara com o braço cortado lá, você fala, meu irmão, em nome de Jesus, você vai ser liberto. Mas liberto do quê? Eu estou com o braço cortado. Vocês entendem, pessoal? A inapropriedade de certos discursos assim, né? Evangélicos, discursos inflamados, e você vai fazer uma palestra para o espírito está precisando de alívio. Ele está precisando de conforto, ele está precisando até de dormir um pouco, porque ele estava num estado de excitação e de tormento há tanto tempo que ele nem consegue dormir direito há muito tempo, né? Então isso a gente tem que perceber, né, Diana? Cada caso, tá? Tem espíritos que a gente percebe que eles foram trazidos ali justamente para receber essa informação. Até porque os espíritos amigos já estavam tentando falar para ele faz tempo já, que já estavam tentando orientá-lo, né? E ele não aceitava. Aí eu falo, então nós vamos ter que levar lá para a Terra de novo, vamos levar lá na casa espírita, no grupo mediúnico, que ele vai entrar em contato com o organismo dos médiuns, ele vai levar o choque anímico, né, que a gente sabe, leva o choque anímico, né? Aí ele vai perceber a diferença de estar novamente no corpo e como é que ele estava antes. Aí ele vai se conscientizar. Então até precisa que a gente fale, meu irmão, né, sua vida material já acabou, tal, né? Então é o caso aqui do avô, né? O André Luiz achou por bem já falar para ele que ele está preso realmente a algumas ilusões, tal, mas que agora ele vai melhorar, né? O ancião,
Esbugalhou os olhos angustiados, não relutou. Desatou o pranto convulso, dilacerando-me as fibras mais íntimas. Mas olha só o efeito que teve a palavra do André Luiz, né? É que provavelmente tinha chegado a hora mesmo dele entrar em contato com essas informações, né? Bem, ele falou assim, bem o sinto, murmurou, inspirando compaixão. Tenho a cabeça afogueada, incapaz de raciocinar. Mas e o ouro? O ouro que ajuntei com tanto suor? Tadinho, né? Reparai vossas mãos, agora que divina claridade vos bafeja o espírito. O patrimônio acumulado à custa das dificuldades alheias converteu-se em lodacentos detritos. Notai. Né? O André Luiz falando para o avô, olha para suas mãos agora que você está enxergando melhor, agora que você está vendo com mais claridade, veja o que tem nas suas mãos. Aí ele olhou, né? Meu avô pôs-se a contemplar as massas de lama que sobraçava e gritou aterrorizado. Em seguida, pousando em mim os olhos lacrimosos, considerou: será o castigo? Minha falta para com Ismênia exigia punição. Como os soluços lhe asfixiassem a garganta, interroguei: a quem vos referis? André Luiz não sabia, né? André Luiz não sabia da história toda, só sabia de parte da história, né? Quem que é da Ismênia, que ele trazia essa culpa dentro dele, o avô, né, trazia essa culpa? Quem que é da Ismênia, né? A minha irmã, cujos direitos espezinhei. Sensibilizando-nos intensamente, prosseguiu: sois enviados de Deus e ouvi-me em confissão. Ao morrer, meu pai confiou-me uma irmã, que não era filha legítima de nossa casa. Minha mãe, dedicada e santa, criou-a com o mesmo infinito desvelo que a mim mesmo. Né? Tinha uma irmã que não era filha legítima, mas que foi criada como uma irmã verdadeira, né? na casa dele, quando ele era criança. Né? Quando me vi, porém, sozinho, escorracei-a do ambiente doméstico. Provei que não partilhava meus laços consanguíneos, para melhor assenhorear-me da fortuna que meu pai nos legara. A pobrezinha implorou e sofreu. No entanto, releguei a miserável destino, cioso da sólida base financeira que havia conseguido. Fiquei rico, multipliquei os cabedais, ganhei sempre. Estão vendo? Por detrás dessas histórias que estão aqui nessa região muito, muito difícil do sofrimento, existem sempre esses crimes que ficaram ocultos, né? Somente conhecidos pela consciência das pessoas que os praticaram, né? É um caso aqui, desses, né, que a gente está vendo. E fixando as mãos enodoadas, prosseguia amargurosamente. E agora? Ia consolá-lo, abri-lhe o coração comovido até as lágrimas. Calderado, porém, fez-me imperioso gesto, recomendando-me silêncio. Meu triste antepassado continuou, descortinando-me novos campos ao sentimento. Onde viverão meus parentes, cujo futuro me preocupava? Onde rolará o dinheiro que amontoei penosamente, olvidando minha própria alma? Onde respirará minha irmã, a quem despojei de todos os recursos? Por que não me ensinaram na terra que a vida prosseguia para além do sepulcro? Estarei efetivamente morto para o mundo? Ou louco e cego? Ah, mísero que sou! Quem me socorrerá? Né? Então é a retomada de consciência, né? Você vê que ele está melhorando. Está começando a concatenar as ideias, né? Embora cheio de meia-culpa, né? Cheio de condenação dentro dele mesmo, né? O que é natural que aconteça, né, pessoal? E a tomada também de consciência dos erros praticados, né? Então, é a colheita, né? Alongando os braços ressequidos, suplicava: tende piedade de mim. Meus pais foram levados ao túmulo há muitos anos e meus filhos certamente me esqueceram. Estou desprezado, sem ninguém. Valei-me, emissários do Eterno,
Não abandoneis o ancião traído em suas ambições e propósitos. Agora que me reconheço, tenho medo, muito medo. Tadinho, né? Acho que é bom a gente dar uma paradinha, né? Deixa eu dar uma paradinha aqui, né? Nós já estamos já quase no nosso horário, né? Ainda falta um bom pedaço aqui pra gente conversar ainda, né? É comovente, né, pessoal? Né? Difícil, né? O André Luiz, né? Deve ter sido uma emoção fora do comum, né? Encontrar, a pessoa tá lá andando, vendo um monte de casos, de repente aparece, né? O avô dele, né? Ele nunca imaginava isso, né? Pensou se fosse a gente, né? E, e o sofrimento do avô, né? Que difícil, né? Por isso que a gente tem que andar na terra aqui com cuidado, né? Andar com equilíbrio, andar lembrando de todas as áreas, né? Porque a área financeira é uma das áreas importantes, né? A gente tem a área do lazer, a área financeira, né? O trabalho, saúde, família, religião, né? Nós temos várias áreas importantes aí. Só que quando nós começamos a centralizar apenas numa área dessas, nós começamos a descuidar de todas as outras. E aí nós começamos a adoecer. O processo de adoecimento, pessoal, é sempre, de certo modo, a fixação numa ou noutra área da nossa vida, com esquecimento das outras. Se a gente consegue manter o equilíbrio, continua a levar as outras áreas, né? Perceber quando é que a gente tá exagerando, a gente está descuidando deixa eu cuidar melhor de uma certa área. Então a gente vai levando a vida mais equilibradamente, mas quando você começa a exagerar numa só, aí a coisa começa a pegar, né? A Maria, falta de conhecimento, né, Ale? Falta do conhecimento da espiritualidade, né? É verdade. Da consequência, né, dos atos, né? A Diana lê, e os outros dois vão ser ajudados também? Os outros dois que estavam com ele, os velhinhos lá? Então aqui eu não lembro, mas provavelmente no momento aqui não, hein? Eu não lembro aqui, depois nós vamos cenas dos próximos capítulos aqui, nós vamos ver na semana que vem, então. Vamos ver se todos eles vão ser ajudados ou não. Porque muitas vezes não há condição, né? Tem vezes que um grupo todo é auxiliado. Às vezes até numa reunião mediúnica, os espíritos trazem e deslocam grupos inteiros para serem auxiliados. Às vezes uma doutrinação que você faz, um esclarecimento que você faz, ele serve para um grupo todo. Às vezes aquele lá era um líder de um grupo, né? Ele é pego como um exemplo para os outros. No mesmo momento que ele está orando junto com você, você consegue fazer ele orar, pedir ajuda a Deus, tá? Os outros que estão ao redor também estão vendo aquilo e começam a fazer prece também. E também vão sendo ajudados. É bem bonito de se ver, né? Mas nem sempre é assim, né? Às vezes os outros não têm condição de receber ajuda naquele momento, tá? Existe um amadurecimento também do momento de recebermos ajuda. Pessoal, nós vamos então parando por aqui. Semana que vem a gente termina esse capítulo, né? E a gente vê aí o desfecho da questão do André Luiz e o avô dele, ok? Nós vamos então convidar a todos novamente para fazermos a nossa prece final. Lembrando, como eu tenho falado sempre, como nós tratamos com esses casos, cujo sofrimento é a característica mais notável, né? Que a gente constata facilmente, e são pessoas que estão vivas em algum lugar, ou na matéria, já reencarnadas, ou no plano espiritual, se preparando para uma nova vida. Então, que esses espíritos, que esses seres, o avô do André Luiz, esses outros velhinhos que o acompanhavam, o próprio André Luiz, o Calderaro, que todos esses personagens
que são seres reais, com necessidades, com buscas de melhoria, com dificuldades ainda, que todos eles recebam nossa gratidão, nosso carinho, nosso respeito, as nossas energias, as nossas orações, nossa lembrança, para que onde estiverem se sintam mais fortalecidos, mais confiantes, mais seguros, mais lúcidos, mais equilibrados, Senhor Jesus. E que possamos todos nós, que somos a grande família de necessitados, de coxos estropiados, de que fala o Evangelho, cegos estropiados, né? Coxos. Então, somos todos nós a família de necessitados ainda do planeta, necessitados de sair ainda da nossa alienação, de sair dos processos obsessivos, muitas vezes, que vivemos, e encontrarmos o equilíbrio, encontrarmos a paz e a lucidez dentro de nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a luz do Teu amor envolva-nos hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Décio, Abraço, Caminhando, Rossana, Tete Vilela, Tânia, Ana Cláudia, Gabriel, Diana, Gilda, Maria, Deoclésio. Muito obrigado pela presença, pelo carinho, tá? Fiquem com Deus e um grande abraço a todos, tá? Muita paz.